a paz na vida dos discípulos. A paz esteja convosco. Mas por quê? Por que a primeira coisa que Jesus Cristo falou para eles é a declaração da paz? Eles dizem que tenham paz. Primeiramente, neste versículo nós podemos entender algo além daquilo que muitos conseguem perceber. Primeiramente, os discípulos estavam escondidos numa casa, todas as portas trancadas, todas as janelas trancadas. Jesus Cristo entra. Supostamente Jesus Cristo não entrou pela porta, nem entrou pela janela. Jesus Cristo entrou, acredito, ou pelo teto ou pelas paredes. Por quê? Porque Jesus naquele momento ele já tinha um corpo glorificado. Amém, igreja? Ele já tinha um corpo glorificado. Jesus, quando ressuscitou, ele já não tinha mais o corpo humano, o corpo natural que nós temos. Jesus já tinha o corpo sobrenatural, o corpo glorificado, que é o mesmo corpo que todos aqueles que morrerem com Cristo e um dia ressuscitarem teremos. O corpo glorificado você pode passar pela parede, pode passar por uma árvore. É o corpo que Jesus possuía naquele momento. Então ele, quando chega, ele não bateu a porta, nem bateu as janelas para lhe abrirem, não. Ele simplesmente entrou e declarou a paz. Por que ele declarou a paz? Porque os discípulos estavam aflitos, não tinham paz. Os discípulos estavam tristes. Por quê? Porque o seu mestre havia sido morto. Quem, por exemplo, aqui, nós sabemos que se entra aqui alguém, se o inimigo vem e mata um dos líderes da igreja, nós aqui, e disserem que vocês também são os próximos, o que vai acontecer? Todos nós que estamos aqui vamos fugir para as nossas casas ou lugares aonde nós achamos que não podem nos encontrar. E logo, é lógico que todos nós estaremos com medo, não estaremos em paz, alguma coisa estará faltando em nós. E os discípulos estavam assim. Então, quando Jesus Cristo lhes aparece, a primeira coisa que ele declara para ele é a paz. Vocês estão com medo. Vocês estão a pensar que também vão passar por onde eu passei. Mas não se preocupem. Tirem este medo. Que a paz esteja convosco. Não tenham medo. Não se sintam aflitos. Por quê? Porque o cálice era para mim, não para vocês. Vocês também chegará o vosso momento, mas agora ainda não é o vosso, mas sim o meu. Por isso é que Jesus declarou a paz na vida dos discípulos. Então, nós também, em muitos momentos nós ficamos aflitos. Em muitos momentos passamos por certas dificuldades, porque perdemos alguém importante em nossas vidas, porque perdemos algo que não queríamos perder, e muitas das vezes perdemos a paz. Mas o Senhor está nos dizendo que a paz esteja convosco. Ainda não é o teu momento, ainda não é a tua hora, e se ainda não é, então não é necessário que tu se aflijas, não é necessário que tu fiques triste, mas antes, porém, entregue os teus problemas a Cristo, porque Ele é o que nos dá a paz sobrenatural, a paz que nenhum homem tem a capacidade de tirar, a paz que nenhum homem tem a capacidade de roubar. Essa paz, somente Cristo tem a capacidade de nos dar. E hoje Ele está nos dizendo, a paz esteja convosco. E ainda, prosseguindo, Ele diz que, e havendo dito isso, assoprou eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Depois de Jesus lhes declarar paz, de estar com Ele, de lhes mostrar, não é mesmo só eu, não sou fantasma. Porque eles ficaram com medo, as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, de repente alguém no nosso meio, um mestre no nosso meio.
Eles ficaram com medo, ficaram assustados. O Senhor lhes declara a paz, depois ele fala, não, está aqui os sinais. Nem aqui onde me pregaram. Ah, é mesmo aqui. Então é mesmo o mestre. Depois daquilo, o mestre lhes transmitiu, ou lhes deu, lhes assoprou o Espírito Santo. Ele está lhes dizendo que aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados também. Aqueles que vocês não perdoarem, então não serão perdoados. Homem nenhum tinha a capacidade de perdoar pecados, a não ser Jesus. Se nós lermos os evangelhos, vamos perceber que Jesus, quando curava, ele perdoava os pecados. Os teus pecados estão perdoados. Era constante Jesus declarar isso, mas em nenhum momento os discípulos fizeram isso. Por quê? Porque eles ainda não tinham a autoridade de eles perdoarem pecados de alguém. Mas era necessário que Cristo lhes desse essa autoridade. E essa autoridade lhes foi dada por meio do derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Eu vos dou o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Há coisas que nós vamos fazer ou precisamos fazer sem recebermos a autoridade da parte de Deus, nós nunca vamos conseguir fazer. Mas é necessário primeiramente receber a autoridade da parte de Deus para nós conseguir fazer. Não sei se conseguem me perceber. Tem coisas nas nossas vidas, tem coisas nas nossas famílias, tem coisas na igreja que nós nunca vamos conseguir fazer enquanto não tivermos a autoridade de Deus em nossas vidas. Somente com a autoridade divina é que nós vamos conseguir fazer certas coisas que nós precisamos fazer. Tem problemas lá em casa que nós nunca vamos conseguir resolver enquanto nós não recebermos a autoridade de Deus para fazer. Então, igreja, nós, antes de fazer alguma coisa, precisamos ter a certeza que o Senhor nos concedeu esta autoridade. Jesus lhes declara o Espírito Santo e ele vai embora. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos e estamos a ver que a palavra está nos dizer que eles estavam reunidos. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos em oração, em louvor, se calhar, em estudo da palavra, se calhar, mas eles estavam reunidos. E a palavra diz que por meio de um vento impetuoso, o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam naquele lugar. A Bíblia não diz quanto é que estavam ali, mas a palavra diz que todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E todos começaram a falar em línguas estranhas, lógico. Língua que não era deles, língua que eles nunca antes haviam falado. Todos começaram a falar. E a palavra diz que lá em Jerusalém, como era uma época de festa, era época de comemoração, comemoração de Pentecostes, várias pessoas saíam dos seus países, das suas cidades, das suas nações, e eles se juntavam em Jerusalém. Para quê? Para celebrarem o dia de Pentecoste. E os discípulos estavam lá reunidos naquele dia também, no dia da celebração, no dia da festa. Então, todos que estavam reunidos naquele lugar, no lugar onde estavam os apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas estranhas, em língua que não era deles. E todos que estavam naquele lugar começaram a perceber, a receber a mensagem de Deus, cada um na sua própria língua. Começaram a ouvir, a entender aquilo que o Senhor queria transmitir, mas cada um entendia na língua dele. Se era grego, ele entendia em grego, porque lá tinha um irmão que estava falando em grego. Se era romano, ele entendia em romano, porque lá tinha alguém que estava falando em romano. Se era
do reino Medo e Persa, ele entendia na língua daquele povo, porque lá tinha um irmão, tinha um apóstolo que estava falando naquela língua. Minha igreja, é no dia de Pentecoste que desceu, que houve a diversidade de dons. Antigamente não existia